Vamos falar da graça de Deus, amém? Sabe que nós temos percebido que o Senhor, Ele tem manifestado de algumas maneiras diante de nós, né? O Senhor sempre tem mais daquilo que nós já vivemos, e esse deve ser o nosso coração de uma constante expectativa para receber de Deus. Ninguém, se você ler os evangelhos, você vai ver que ninguém que chegou diante de Jesus não recebeu a sua causa, ninguém. As únicas pessoas que não receberam de Jesus foram quem? Foram os religiosos que chegavam diante dele para avaliar, mas você não vai ver um enfermo chegando diante de Jesus e não recebendo a sua cura. Você não vai ver um necessitado diante de Jesus não recebendo a provisão para a sua necessidade, não. Você vai ver todas as pessoas que chegam até Ele, elas têm todas as suas necessidades supridas, porque é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para manifestar o céu aqui na terra. Mateus, a palavra diz que o que? Ele mesmo, capítulo 11, diz assim: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É eu e você que vamos até Ele. Aquele que está cansado e vai até Cristo, ele recebe agora uma troca, ele recebe a graça, aquele fardo que era pesado, ele entrega para Cristo, e Cristo entrega o dele, que é leve e suave. E sabe que depois que você crê em Cristo, algumas coisas acontecem na sua vida, e é isso que eu quero falar hoje, das implicações que acontecem quando você crê. Você crê em Cristo, Romanos 10 diz que aquele que crê com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Salvador, ele é salvo. Quando você creu que Jesus é o seu Salvador, você reconheceu de fato que necessitava de salvação. Você reconheceu que necessitava de um Salvador. Jesus é esse Salvador. Quando você reconhece isso diante dele, e agora reconhece que ele é o seu Salvador, a palavra de Deus diz que você é salvo imediatamente. Você recebe a natureza de Deus dentro de você. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Só que isso, embora seja um evento, esse não é o final da história. Esse evento, ele tem inúmeras implicações. Agora que você creu em Cristo, eu e você que cremos nele, nós fomos colocados em Cristo. Lá em Coríntios diz o quê? Que aquele que se une com o Senhor, se torna um só com Ele. Então, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver algumas expressões que mostram isso. Nós vamos ler algumas, que vai dizer que eu e você estamos em Cristo, nós estamos nele, eu e você agora fomos enxertados e somos um com Ele, não há mais separação agora, o Espírito de Deus habita dentro de você, Cristo está em você e você está nele, essa é uma unidade. Eu sei que isso para o entendimento superficial é muito fácil, mas existem muitas implicações por isso. Eu tenho visto muitas pessoas que elas creem em Cristo, elas são filhas de Deus agora, elas creem que os seus pecados são perdoados, mas ainda assim elas não conseguem desfrutar de tudo aquilo que Cristo nos ofereceu. E aí elas vivem uma vida, sendo filho, não vivem como filho. Como aqui o Vitor falou, nós vamos passar circunstâncias e situações na nossa vida, sim, mas eu quero dizer, tem provisão para todas. Tem provisão para todas elas. Não pense que porque nós somos filhos, nós não vamos passar necessidade financeira. Vamos passar, mas tem provisão para essa necessidade. Entende? Esse é o propósito de Deus. A necessidade, ela vem para quê? Para que a provisão dele manifeste na sua vida. Então muitas pessoas, muitos cristãos, eles estão enfermos, e aí agora eles não consideram que Cristo já os curou na cruz do Calvário. E aí por vezes nós vamos aceitando a questão financeira, nós vamos aceitando a enfermidade, como se aquilo fosse algo normal, fizesse parte da nossa vida. Não, você está nele,
Você está em Cristo não tem pobreza, em Cristo não tem enfermidade, nós estamos nele, a vida dele está em nós, e nós somos um com ele. Quer dizer então que eu não posso ficar enfermo? Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer que você vai ficar enfermo. Só quero dizer que se você ficar enfermo, você já foi curado nele. A cura já está definida, já está liberada. Eu e você, quando nós cremos em Cristo, né? Vamos aqui fundamentar um pouco mais essa mensagem. Quando nós cremos em Cristo, a nossa posição foi mudada. A nossa posição ela foi trocada. Eu e você nascemos, ninguém nasceu bonzinho e se tornou pecador. Você já sabe disso. Eu e você já nascemos no pecado. Já nasceu pecador. Aquela história que nós brincamos com a criança, né, que parece um anjinho, não é anjinho nada. Às vezes ela tem alguns relapsos de anjinho, mas pelo contrário, não é nada. A palavra diz, Romanos capítulo 3, 23, o quê? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nasceram no pecado. Então não nasceu bom e virou pecador, não, já nasceu pecador. E por que nasceu pecador? Por causa de Adão, por causa do pecado de Adão. Então eu e você já nascemos em Adão, já nascemos no pecado. Embora eu e você venhamos a ter atitudes boas, a nossa posição não é mudada por ter atitudes boas. Embora eu e você, nascendo em Adão, vamos comportar, vamos obedecer, vamos ter uma performance maravilhosa, a nossa posição não é mudada. A nossa posição é mudada quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós agora somos mudados de Adão. A nossa posição era em Adão, mas quando eu creio em Cristo, a minha posição agora é em Cristo. Agora eu estou nele. Olha só o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós fomos transportados, nós somos mudados. Essa é uma implicação que você creu. Depois que você crê em Cristo, você precisa de entender as implicações de crer, de estar nele. Olha só o que o apóstolo fala: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós nascemos no império das trevas, em Adão, mas agora, pela fé em Cristo Jesus, nós fomos transportados de maneira sobrenatural por Deus, para o reino do Filho do seu amor. Você agora está em Cristo. Você não é mais pecador agora, você é filho de Deus. Você não é mais agora um pecador condenado, não. Você agora é um filho justo e amado. Mas não porque você fez algo, é porque Ele fez. É por causa de Cristo, é porque nós estamos em Cristo, é porque nós estamos nele. Olha só o que diz Efésios 2, versículo 1. Nós sempre usamos esse texto, é fantástico essa revelação. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Nós estávamos em Adão, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Olha só que Paulo fala aqui 3, 4 vezes que eu e você agora estamos em Cristo Jesus. O que Deus fez foi em Cristo Jesus. Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. Coloca Efésios capítulo 1, versículo 1. Nós estamos em Cristo. Nós estamos nele. Você é o que é por causa de Cristo. Olha só, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo, nós temos vida em Cristo, irmãos. Nós estamos em Cristo, Deus nos colocou em Cristo. Nós estávamos em Adão, mas Ele nos transportou e nos colocou em Cristo, e agora nós estamos nele. E porque nós estamos nele, nós temos vida abundante. E porque nós estamos nele, nós recebemos todas as bênçãos espirituais. Porque senão você vai ficar tentando merecer a bênção de Deus. Você vai ficar tentando fazer para ser aceito por Deus, para ser abençoado. Eu quero dizer que nós somos abençoados por causa da nossa posição, não por causa da nossa atuação. Ninguém é abençoado porque faz tudo certo. Só é abençoado porque está no lugar certo. Sabe o que é favor? Favor é estar no lugar certo na hora certa. E você está no lugar certo. Se você está em Cristo, você está no lugar certo. Você está nele e a bênção de Deus está sobre você. Você é amado porque você está em Cristo. Você é favorecido porque você está em Cristo. Eu sei que isso aqui pode ser um pouco complexo para você digerir, mas o Espírito Santo vai trazer revelação. É porque ainda nós achamos que a bênção de Deus, o favor de Deus está ligado com os sentimentos. Então eu quero me sentir abençoado. Eu quero ter uma emoção que eu sou abençoado. Não, eu não estou falando para você de emoção, eu estou falando para você de uma realidade espiritual. Da palavra de Deus, que é autoridade sobre todas as coisas. Ela está dizendo que Ele transportou você. Ela está dizendo que você estava morto, mas agora você tem vida. A palavra está dizendo que eu e você estávamos no império das trevas, mas agora nós estamos nele, nós estamos em Cristo, e nós temos vida abundante. Eu e você estávamos condenados por causa do pecado de Adão. Mas agora o que ele fez? Ele nos tirou de Adão e nos colocou em Cristo. Você está nele, preste atenção. Você está em Cristo, você está nele, essa é a sua posição. Ele está em você e você está nele. Essa é a unidade do céu aqui na terra, é isso. Essa é uma implicação daqueles que creram na cruz do Calvário. Essa é uma implicação daqueles que foram achados por Deus, foram escolhidos por Ele. Essa é uma implicação daqueles que são o alvo do amor de Deus, aleluia. Vamos lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Por você estar nele, você está cheio de toda plenitude. Esses dois versículos você deve marcar. Olha só o que Paulo diz, porque nele, está falando de quem? De Cristo, amém? Porque nele, preste atenção na escrita, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só o 9, o que Paulo está dizendo? Que nele, em Jesus, habita toda a plenitude de Deus, toda a plenitude de Deus, toda a bênção de Deus, todo o favor de Deus, toda a riqueza de Deus, toda a bondade de Deus, toda a graça de Deus está em quem? Está em Cristo, está nele. Então Cristo é a expressão máxima da divindade, fica claro aqui, amém? Só que agora olha o 10, Paulo diz, também nele,
vocês receberam a plenitude. Oh, irmãos, a plenitude, o que é de melhor que existe na história de Deus está em Cristo, ok? Só que agora, o que Paulo está dizendo? Que não é só em Cristo que está isso, não é só Cristo que tem acesso a isso, nós temos acesso a isso. E por que nós temos acesso a isso? Porque nós estamos nele. Porque se Cristo é abençoado, você também é abençoado. É porque você fez algo? Não, é porque você está nele. Não tem como separar, não tem como ser diferente. Se Cristo é vencedor em todas as coisas, você é vencedor em todas as coisas. Por quê? Porque você é muito bom? Não, porque você está nele. Sabe qual que é o nosso problema, a nossa limitação? É que nós cremos muito mais nas circunstâncias do que no que a palavra está dizendo ao nosso respeito. Você crê mais nas limitações que você tem, você crê muito mais nas suas falhas, naquilo que você não consegue fazer, do que você crê naquilo que Ele fez por você. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos lá para João capítulo 15 agora. A plenitude está em Cristo. E você está nele. Eu e você só precisamos da revelação que nós estamos nele, porque aí nós acessamos toda a plenitude do céu aqui na terra. Olha só, João capítulo 15 vai nos ajudar muito aqui. Jesus está dizendo aqui: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Jesus é a videira, amém? Nós somos os ramos. Lá em Romanos, Paulo ele vai dizer que nós fomos enxertados. Aí ele dá o exemplo de uma oliveira. Nós fomos enxertados em Cristo. Ok? Então vamos pegar a videira. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Nós não crescemos de Cristo, nós fomos enxertados nele, porque ele nos transportou. Consegue entender aqui, compreender? Fica fácil assim? Então nós fomos colocados nele. Ele é a videira, nós somos os ramos. Só que agora, o que eu e você precisamos entender? Os ramos, eles fazem parte da videira, sim ou não? Sim ou não? Sim. Inclusive os ramos, eles se tornam a própria videira. Se você olhar para o ramo, você pode dizer, isso aqui é um ramo da videira. Mas se você disser, olhar para o ramo e disser, esse aqui é a videira, você vai estar falando com senso, sim ou não? Sim, porque ele se tornou um com a videira. Entende? A mesma coisa conosco. Eu e você fomos colocados em Cristo. Nós estamos nele agora. É por isso que lá em Atos, os cristãos de Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Cristãos não é quem crê em Cristo. O cristão é aquele que é semelhante a Cristo. E por que ele se torna semelhante a Cristo? Porque ele crê que está nele, ele se tornou um com ele. Irmãos, a implicação de você estar nele, aqui em João capítulo 15, olha, você prestou atenção na leitura que nós fizemos?
Nós somos os ramos e Ele é a videira. Nós somos um com Ele. Jesus está dizendo: se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, porque sem mim vocês são somente um galho, um ramo solto, mas em mim existe uma vida que vai fluir através de você, e vocês darão muitos frutos. O que Jesus está dizendo? O que vocês fizer vai frutificar, o que vocês fizer será abençoado, o que vocês fizer, a própria vida de Deus que está nele, que agora está em nós, que vai fluir através da sua vida. Aleluia. Nós fomos enxertados nele, nós estamos nele, você está nele, você está nele. A mesma vida que está em Cristo, ela está dentro de você, é a mesma coisa, irmãos. Tem outro texto, Romanos 11, versículo 6, que eu quero aplicar nisso. Aqui Paulo ele fala sobre os judeus e os gentios, mas eu quero aplicar nesse ponto. Perdão, 16. Olha só o que Paulo diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Olha a segunda parte: se for santa a raiz, também os ramos o serão. Aqui Paulo está falando dos judeus, mas eu quero aplicar aqui nesse aspecto. Jesus é a raiz, amém? Jesus é santo, amém? Então, se a raiz é santa, os ramos são santos. Se Jesus é a raiz, quem são os ramos? Nós somos os ramos. O que Paulo está dizendo aqui no contexto? Paulo está dizendo que tudo que Jesus é, você também é. Não, pastor, quer dizer que eu sou Jesus também? Não, você não é nada. É Ele que é tudo, mas é porque nós estamos nele. Nós estamos nele. Jesus, Ele é o Filho amado, amém? Você crê que é amado? Mas você sabe por que você é amado? Porque você está nele. Não é porque você é um rostinho bonito, meu Deus do céu. Senão muitos não seriam amados. Você é amado porque está nele, é porque Ele é o amado. Você crê que Jesus, Ele é abençoado por Deus? Ele foi abençoado por Deus, sim ou não? E você crê que é abençoado, sim ou não? Por que você crê que é abençoado? Porque você está nele. Tudo que Ele é, nós somos também. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós estamos nele. Se Jesus tem vida, nós temos vida também. Oh, irmão, se você tiver revelação disso aqui, a sua vida vai ser totalmente transformada. Olha só o que o apóstolo João diz. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Isso é uma revelação que o Espírito Santo vai te dar hoje. Você está nele. Tudo que é dele é seu. Não porque você merece, mas porque nós estamos nele. Olha só o que João diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Olha a segunda parte, essa aqui eu quero falar. Pois assim como Ele é, Ele está falando de quem, irmãos? De Jesus. Assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. É forte, né? Isso aqui é forte demais, irmãos. Assim como Ele é. E não é como Ele era, é como Ele é, sabia? Interessante. Não é como Ele era, é como Ele é hoje. Como Ele é hoje, assim nós somos nesse mundo. Paulo vai dizer que eu e você somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. Eu e você somos aqui um canal do céu aqui na terra, e assim como Ele é, nós somos neste mundo. E isso não depende da nossa performance. Isso é porque Ele nos colocou nele. Mas aqui eu vou fundamentar isso aqui, e você nunca mais vai esquecer dessa pregação de hoje. Eu e você achamos que nós fomos colocados em Cristo depois
que nós fomos perdoados. Nós já achamos que fomos colocados em Cristo depois que nós somos justos. Então, nós anulamos a outra parte, esquecemos a palavra de Deus que não diz isso. Vamos ler que a palavra de Deus diz a isso? Vamos começar aqui Romanos 5, versículos 6 a 8. Eu e você não fomos colocados em Cristo depois de salvo. É impactante isso, né? Eu e você fomos colocados em Cristo antes. E é por isso que ele foi para a cruz, senão ele não iria para a cruz. Jesus pecou, sim ou não? Não, né? Então por que ele foi morto como um pecador? Por causa dos pecados de quem? Então quer dizer que Jesus assumiu os nossos pecados? Então nós fomos colocados nele antes de ser salvo, antes de ser nova criatura, antes de ser perdoado, antes de ser justificado, nós fomos colocados nele. Olha o que Paulo diz: porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Quem eram os ímpios? Nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Olha o 8, mais impactante: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos, irmãos, quando nós éramos ainda pecadores, Jesus, ele vem e se identifica conosco, e nós fomos colocados nele. Ele assumiu o nosso pecado, ele assumiu a nossa dívida, ele assumiu a nossa condição, ele se tornou um conosco. Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou, Jesus nunca falhou, mas ele agora se fez um conosco, ele assumiu agora os nossos pecados. Colossenses 2,13, depois nós vamos voltar para Romanos 5. Colossenses 2,13. Nós éramos ainda pecadores, quando ele nos amou, quando ele nos colocou nele. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. A implicação de Cristo morrer no nosso lugar, como um representante nosso, aconteceu o que? Gerou perdão de pecado para mim e para você. Sabe por que eu e você somos perdoados? Por causa de Cristo. Quando você, vamos recapitulando aqui, eu quero criar uma linha de raciocínio para você entender bem. Quando nós éramos ainda pecadores, ele nos amou, ele se entregou por nós, amém? E pelo fato dele se entregar pelos nossos pecados, quando nós éramos pecadores, aqui Paulo está dizendo que por isso eu e você fomos perdoados. Porque nós estávamos mortos, nós ganhamos vida. Cristo então assumiu a dívida, Cristo pagou a dívida, Cristo foi para a cruz no nosso lugar. Então olha só, Cristo se tornou pecado por causa do nosso pecado, amém? Ele nunca pecou, mas ele se tornou pecado. Deus o tornou pecado. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus o fez pecado. Jesus nunca pecou, mas Deus o fez pecado, para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então quando você está nele, não tem mais pecado. Quando você está nele, não tem mais dívida. Quando você está nele, não tem mais condenação. Romanos capítulo 8, versículo 21 diz o quê?
não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, estão nele. Pastor, mas eu errei, mas não tem condenação, por quê? Porque eu estou nele. Preste atenção, Deus não pode colocar sobre você, ou melhor, o diabo não pode colocar sobre você aquilo que Deus já colocou sobre Jesus. Satanás não pode colocar uma condenação sobre você, por quê? Porque Deus já condenou o meu e o seu pecado nele, em Cristo. Então não pode, não tem como. Jesus, você já leu os evangelhos, em algum momento você leu Jesus enfermo, sim ou não? Viu algum momento Jesus com dor de cabeça? Dor nas costas? Hernia de disco? Bico de papagaio? Não viu? Ele não ficou enfermo, mas a palavra diz que Deus fez ele enfermar. Ou seja, da mesma maneira, preste atenção, aqui é lógica, aqui você já está entendendo que nós não vamos chegar, né? Da mesma lógica, ele não pecou, mas Deus o fez pecado. Amém? Conseguiu entender? Jesus nunca pecou, ele não nasceu de pecado, Deus se fez homem. Então ele nunca pecou, mas Deus pegou o pecado meu e seu e colocou nele. Jesus nunca ficou enfermo, ok? Sabe o que Deus fez? Pegou todas as nossas enfermidades e colocou nele. Conseguiu entender aqui a associação? Ficou claro? Você crê que você é perdoado hoje, sim ou não? Sim. Satanás pode acusar você e condenar você, sim ou não? Ele até pode, mas não faz sentido, porque você já é perdoado. Aleluia. Tem como você ser condenado por Deus, sim ou não? Por quê? Por causa de Cristo, porque você está nele, amém? Vamos nas enfermidades. Deus colocou todas as enfermidades em Jesus, amém? Tem como a enfermidade vir sobre você? Por quê? Elas já foram sobre Jesus. Elas já foram sobre Jesus e você está nele. Irmãos, essa semana eu fui impactado por 2 versículos que eu já li a minha vida toda de crente. Mas o Espírito abriu meus olhos. Vamos lá, Isaías 53, versículo 4. Pastor, eu estou enfermo, sim, mas você está acreditando mais na sua enfermidade do que você está nele. Se você crê que está nele, a enfermidade não pode, preste atenção, ela não pode ficar em você. Porque Jesus não está enfermo, Jesus não é enfermo, Jesus não é. Pastor, mas por que a enfermidade me acomete? Sim, nós vivemos num ambiente de enfermidade. Nós vivemos num ambiente amaldiçoado, a terra, ela está debaixo de maldição. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, o sistema jaz no maligno. Então o ambiente que você vive tem doença. Só que a palavra diz o quê? Que nós estamos nele, nós estamos em Cristo, entende? Por nós estar em Cristo, o ambiente todo não tem poder sobre mim, porque eu estou nele, eu estou em Cristo. Olha só o que a palavra diz. É a primeira palavra que me impactou. O que o profeta está dizendo? Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Eu já vou continuar. Certamente ele fala. E eu, como sou um estudioso da palavra de Deus, eu fui procurar essa palavra, o que ela significa no original. O Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico. Mas o hebraico, ele traz a perspectiva do grego também. Eu fui ver em hebraico, vi em aramaico e em grego. Sabe o que essa palavra certamente quer dizer? Certamente. É impressionante. A palavra certamente quer dizer certamente. Quer dizer com certeza, absoluta, não há possibilidade de não ser dessa maneira. O profeta Isaías está dizendo com certeza, certamente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, não tem possibilidade de não ser assim. Ele tomou sobre si, sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora o 5.
mas ele foi transpassado, ou seja, na cruz, transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, ou seja, dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e o final, e pelas suas feridas seremos sarados, é isso? Pelas suas feridas nós seremos sarados um dia, se Deus quiser. E pelas suas feridas, com muita oração, jejum e repreender demônios, seremos sarados, é isso? E pelas suas feridas nós já fomos sarados. Se nós pegar a primeira palavra dessa porção, nós vamos ler o seguinte: certamente pelas suas feridas nós fomos sarados. Diga assim: certamente, com certeza absoluta, pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas eu sou sarado. Eu estou em Cristo, eu estou nele, eu sou sarado nele. O meu corpo recebe a vida que está nele. Amém. E eu quero dizer algo para você: não importa a enfermidade que seja, você já foi sarado. Por quê? Porque você está nele. Você está nele. Pastor, mas eu creio em Cristo. Sim, só que essa sua fé, ela precisa gerar algo dentro de você. A sua fé precisa ser uma convicção. A sua fé precisa de ser aplicada. A garantia que nós somos perdoados. Você tem a certeza que você é perdoado, sim ou não? Sim. Absoluta? Sim. Então tá bom. É a mesma certeza que você tem que ter, que é curado. Porque é a mesma obra, é a mesma pessoa, é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, é o mesmo sacrifício, é a mesma fé que você aplica para ser salvo, para ser perdoado. Você precisa de aplicar para estar nele, porque você está em Cristo. Pastor, mas o diagnóstico médico? Não dê bola para o diagnóstico médico, porque você está nele. Pastor, quer dizer que eu não tenho que ir no médico? Pode ir no médico, faz o que ele disser para fazer, mas não creia que ele decide. Creia que a palavra de Deus fala para você, você está nele. Existem curas que elas acontecem quando alguém ora por você. Alguém ora por você, você é curado. O testemunho do Marquinhos aqui. Alguém ora por você. Só que tem curas que acontecem sem ninguém orar por você, sabia? Sem ninguém orar. Por quê? Porque você crê. Porque você crê que é sarado. Você crê que é curado. Você crê. Você entende que está nele, é uma posição. Entende? E você agora faz o quê? Crê com o coração e confessa com a boca que você é salvo daquela enfermidade. Você crê com o coração e confessa com a boca o quê? Eu sou sarado nele. Certamente eu sou sarado nele. Ele levou sobre si as minhas enfermidades e eu sou sarado nele. Por que eu estou insistindo nisso? Porque Deus quer curar você. Deus quer que essa cura manifeste em você, porque Deus quer usar a sua vida. Satanás tem usado a enfermidade para oprimir você, para deixar você confuso, para deixar você paralisado, para deixar você agora desanimado, para tirar o seu vigor. Satanás usa a enfermidade para roubar dinheiro de você, você sabia disso? Aí numa semana, num mês é um remédio, no outro é outro, no outro é outro, e assim vai indo. E você acha que está tudo certo. Eu quero dizer, eu não sou contra tomar um remédio, eu tomo um remédio também. Mas eu só quero dizer, eu estou falando da sua posição, você está nele. Você está em Cristo. É uma questão de fé, de você se apropriar pela fé. Romanos 8:11, nós ir finalizando aqui.
Aleluia. Você está nele, amém? Você tem que crer com o coração e confessar com a boca, não importa. Pastor, é enfermidade física? Não, qualquer enfermidade. Enfermidade na sua alma. Qualquer tipo de coisa, irmãos, você está nele. Você está em Cristo. Você é sarado nele. Se aproprie pela fé dessa verdade nessa noite. Se aproprie disso. Se aproprie disso. Olha só o que Paulo diz. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito habita dentro de você? Você crê em Cristo? Ele habita dentro de você. Então você se qualifica aqui nessa passagem. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Paulo está dizendo que ele fará o quê? Ele vivificará também o corpo mortal de vocês. Como? Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Você crê nisso? Esse aqui é o poder da ressurreição. E Paulo está dizendo que esse mesmo Espírito, ele habita dentro de você. E Paulo está dizendo que esse Espírito, ele vai vivificar o seu corpo. O que é vivificar? É trazer vida onde tem morte. Pode ser um câncer, ele é curado por quê? Porque a vida de Deus, o poder da ressurreição, não há nada que possa ficar de pé diante do poder da ressurreição. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Não há câncer, não há enfermidade, não há diagnóstico que possa permanecer diante do poder de Deus. E Ele vai trazer vida. Se você sofre, você que é mulher sofre de esterilidade, você é estéril, não pode ter filho, o Espírito que habita dentro de você vai vivificar o seu sistema reprodutor e você vai gerar filhos. Pastor, eu tenho diabetes. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele vai vivificar. Pastor, eu tenho problema de circulação. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele vai restaurar o seu sistema circulatório. Pastor, eu tenho um problema respiratório, o meu sistema respiratório não funciona direito, eu tenho asma alérgica, eu tenho bronquite. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele vai vivificar toda e qualquer célula morta dentro de você. Pastor, eu tenho ansiedade. O Espírito que ressuscita Jesus dos mortos, ele vai vivificar todo o seu sistema nervoso. Ele vai vivificar todo o seu sistema nervoso central. Ele vai tornar o seu sistema perfeito novamente, como o de Cristo. Cristo não tem problema com enfermidade. Ele já levou todas as enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso vale para qualquer aspecto da sua vida. Enfermidade, para suas finanças, para o seu casamento, para a sua empresa, para todas as coisas. Nós estamos nele, nós estamos em Cristo, nós fomos colocados por Deus em Cristo. Não importa a circunstância, a situação, você precisa crer com o coração, confessar com a boca que você está nele, que você é sarado, você é curado. Não é a enfermidade que vai falar para você, é você que vai falar para ela que você está em Cristo, que você é curado, que você é sarado. Feche os seus olhos, aí onde você está. Você está nele. Você está nele. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez.
Ele enviou Cristo. E agora Ele nos colocou nele. E em Cristo, nós temos a plenitude em Cristo. Em Cristo, nós somos sarados. Em Cristo, nós somos curados. Em Cristo, nós temos acesso a toda a plenitude da divindade. Porque nós estamos nele. Nós estamos em Cristo. E nós fomos colocados em Cristo, não por causa do nosso mérito, mas porque Ele fez assim. Eu não sei qual a sua limitação, qual a sua enfermidade nessa noite, mas eu sei que o grande eu sou, o Yeshua, nos enviou o Espírito. E o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele está aqui. E Ele quer manifestar o seu poder nessa noite. Ele habita dentro de você. E Ele vai manifestar nessa hora. E você vai se apropriar dessa palavra. Que você é sarado, que você é curado. Porque você está nele. Talvez você tenha vivido dias de opressão, de peso, de fardo, condenação e acusação. Eu estou aqui para dizer que você está nele. Quem está nele não há mais condenação. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele vai vivificar o seu corpo. Ele vai vivificar você. Ele vai trazer vida para onde há morte. Se há morte lá no seu casamento, Ele vai trazer vida. Se há morte lá na sua empresa, Ele vai trazer vida. Ele vai trazer vida. Ele vai trazer vida. Se há morte no seu corpo, em qualquer lugar do seu corpo, Ele vai trazer vida. Ele é o Yeshua, o Deus que salva. Ele é o Deus que veio para salvar. Ele não veio para condenar. Ele vai salvar você nesta noite. Basta você crer. Basta você se apropriar pela fé da obra consumada do Calvário e da sua posição. Você está nele.